E hoje eu queria trazer para vocês simplesmente, única e exclusivamente, as duas operações que faltaram, que eu deixei para vocês pendentes, certo? Que foi justamente potenciação e radiciação, certo? Por que a gente tem que trabalhar isso? O Enem, ele cobra muito isso, mesmo que de uma forma pouco, assim, direta, né? Ele cobra muito indiretamente certas coisas. Se vocês forem pegar questões de fato do Enem, baterias de questões de matemática para resolver, vocês usam muito potência e raiz e tudo mais, certo? Então, é importante vocês se adaptarem a essas operações, tá bom? O foco de hoje vai ser justamente potenciação e radiciação. Então, vamos comigo. Vamos lá. Então, como a gente vai falar de potência e raiz, hoje a gente tem que rever os conceitos iniciais, certo? Então, o que eu quero que vocês saquem? É importante vocês se ligarem nos detalhes de definição, tá? Tanto definição quanto propriedade de potência e raiz vão ser essenciais para vocês matarem questões e deixarem elas mais fáceis, ok? Tranquilidade? Então vamos lá. Para potenciação e radiciação, vamos começar por potenciação, tá? Lembrando que, como a gente estava trabalhando conceitos iniciais, a gente estava falando de soma e subtração, multiplicação e divisão, e agora a gente vai falar de potenciação e radiciação. O que essas 6 operações têm em comum para, ou seja, 2 a 2? É que tanto a soma quanto a subtração são operações inversas. Multiplicação e divisão, operações inversas. E potenciação e radiciação, também operações inversas, certo? Então, prestem muito bem atenção nesses conceitos, porque a nomenclatura, então o nome dessas coisinhas que estão aí na tela para vocês, é extremamente importante, tá? Então, vê só. Vamos botar no modo de riscar aqui, né? Porque a gente gosta de escrever bastante. Então, vamos lá. Ó, ele está perguntando aqui o seguinte. Perguntando não, né? Ele está afirmando aqui que a potenciação, que é a operação principal do nosso trabalho no momento, é uma operação matemática que indica multiplicações sucessivas, ou seja, em seguida, né? Sucessiva, então, sucessivamente. Então, se a gente for parar para pensar em coisas que acontecem sucessivamente, seguidas, em ordem, uma logo após a outra, ok? De fatores iguais. Para quem viu as nossas aulas iniciais, sabe que fator é todo esse númerozinho aqui, ó. Aqui a gente tem o 2 multiplicado por um 2, multiplicado por um 2, que é multiplicado por um 2. Não é? Certo? Cientes disso, a gente tem que saber que cada um desses é um fator, ok? Então, por isso que ele colocou aqui embaixo que os dois são os nossos fatores, ok? Então, seguindo esse passo a passo, vamos falar da nomenclatura agora, tá? Depois eu vou fazer umas observações para vocês que são extremamente importantes para você nunca mais errar isso aqui, tá? Então, de potência a gente tem que isso aqui, que eu circulei agora para vocês, eu vou até fazer com uma corzinha diferente aqui, ó. Essa partezinha é a nossa potência principal, tudo bem? Então, vê só, eu sei que 2 elevado à quarta, ou 2 elevado à quarta potência, certo? É a nossa potência, ok? O número que está embaixo, que é justamente o nosso 2, é o que a gente chama de base, ok? Então, ele está embaixo e é como se ele servisse de suporte para o número que está em cima. Porém, ele é o elemento principal da nossa potenciação, ok? Beleza? Então, a nossa base, ela é o elemento que vai se repetir. Então, o número que se repete aqui é o 2, tá? E o nosso expoente, que é o nosso 4, que é o número que está em cima, tá? Exponencialmente, né? Tá lá em cima, certo? De uma forma exposta lá em cima. Beleza? Ele está aparecendo lá para vocês de uma forma exposta. Beleza? E o que eu quero que vocês se liguem é que esse número representa a quantidade de vezes que a nossa base vai aparecer, tá? Então eu tenho que a quantidade de vezes que a nossa base aparece é 4, porque 4 é o nosso expoente, ok? Sabendo disso,
2 elevado à quarta potência, ou outra forma de falarmos isso também seria a quarta potência de 2. Tudo bem? Pessoal, essa nomenclatura ela é importante e ela serve como pegadinha para muita gente, tá? Quarta potência de 2, a quarta potência de 2, ela é a mesma coisa que está escrito aqui pra gente. Eu só estou falando ela de uma forma diferente. Então percebam que verbalmente isso é diferente, mas numericamente, matematicamente, isso é a mesma coisa, tá bom? Então, é o produto desse 2 por ele mesmo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Tudo bem? Então, quer dizer que eu vou multiplicar o 2 pelo 4, então 2 vezes 4 vai dar 8. Não, pessoal. Nunca façam isso, tá? A gente está trabalhando com potência. Se a gente está trabalhando com potência, a gente não vai utilizar esse método de multiplicação que a gente viu nas aulas anteriores, certo? A gente vai utilizar o método de multiplicação de potência. Então, é uma forma diferente de fazer uma conta totalmente diferente. Tudo bem? Percebam que 2 vezes 4 tem 8 como resultado. Porém, 2 elevado à quarta tem como resultado 16, que é a nossa potência. Professor, mas por que ele está chamando isso aqui de potência? Porque ele é o resultado da nossa operação de potenciação. Tudo bem? Mas eu poderia chamar esse cara aqui de potência também, todo ele? Poderia. Não tem problema, tá? Porque tanto o 2 elevado à quarta, por ter um expoente, ele é uma potência, certo? Como o 16, ele é o resultado de uma potência, portanto, ele também é 1, certo? Seguindo nesse cronograma, por que é diferente potenciação dessa multiplicação que eu coloquei aqui embaixo para vocês? Se vocês pararem para pensar, 2 vezes 4, 2 vezes 4, lendo assim, falando, né, de uma forma verbal, é 4, quantas vezes? 2. Só que qual é a operação que acontece aqui? 4 mais 4 é uma soma, certo? Então, uma multiplicação é uma soma sucessiva de objetos. Tudo bem? A potenciação é uma multiplicação. E aí está a nossa divergência. E é por isso que você não pode confundir multiplicação com potenciação. Ok? Beleza? Sabendo disso, eu também poderia pensar na outra forma de escrever, né? Porque a gente sabe que 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. Isso aqui poderia ser também 2 mais 2 mais 2 mais 2. Percebam que o resultado disso aqui é 8 e o resultado disso aqui também é 8, que é diferente da nossa potência, que vale exatamente 16, certo? Espero que vocês tenham pegado essa ideia. Na dúvida, revejam essa parte de novo e tentem entender. Se continuarem com dúvida, mandem pra gente que a gente trabalha isso com vocês. Tá ok? Então vamos lá. Como é que a gente calcula essas potências? Lembrando que agora a gente já não está mais trabalhando somente com números naturais. A gente está trabalhando também com números inteiros e lá para frente a gente vai estar trabalhando também com números racionais, certo? Mas eu quero que vocês aprendam agora essa parte de operações com inteiros. Então, para operações com inteiros, a gente tem que lembrar de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação e também radiciação, certo? A gente tem algumas regrinhas para isso e na nossa aula de conjuntos a gente fala alguns detalhes sobre essas operações e tem algumas chamadas de atenção que eu espero mesmo que vocês tenham se ligado, tá? Então vamos lá. A base, certo? Como é que a gente calcula essas potências? A base indica um número que será multiplicado e o expoente indica quantas vezes devemos multiplicar esse número, tá bom? Outro detalhe importante a gente vai ver lá para frente, eu acho que no próximo slide, que é com relação à regrinha de sinais. Eu acho que é no próximo slide, não tenho certeza, mas depois a gente vê, tá? Então, aqui eu tenho menos 4 elevado à terceira potência. E aí, o que acontece? Eu vou pegar este menos 4 e elevar a terceira. Ou seja, eu vou multiplicar menos 4 por ele mesmo 1, 2, 3 vezes. Certo? Ok? E aí aqui a gente aplica a regrinha de sinal. Eu vou chamar a atenção de vocês só para a regra de sinal, porque o resultado numérico já está aqui. Porque a pergunta é, por que deu menos? Então vamos responder.
certo? Eu tenho que esse número, menos 4, que está entre parênteses, é ele todo que está sendo elevado ao cubo. Tudo bem? Então, sabendo disso, a gente dá prosseguimento aqui, ó. Vamos lá. A gente sabe que 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64, que já está aqui numericamente representado no nosso resultado. Ok? Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente tem que se ligar agora na regra de sinal. Tá? Vê só, eu tenho menos 4 vezes menos 4. Lembram das regrinhas de sinais? Qual é a operação que está acontecendo aqui? Multiplicação. Se eu multiplico sinais iguais, o resultado é sempre positivo, certo? Lembrem desses bizus. Esses bizus são extremamente importantes. Então eu sei que esse menos vezes esse menos vai dar mais, e a gente sabe que o resultado aqui dá 16, né? E aí agora, para dar prosseguimento à potência, a gente pode continuar fazendo essas operações daquela forma, né? Eu vou multiplicar o primeiro pelo segundo fator, e o resultado dessa multiplicação eu posso multiplicar pelo terceiro fator, e não tem problema nenhum, tá? Tudo bem? Sem estresse, né? Essa é a regra, é o procedimento. Você multiplica bonitinho da esquerda para a direita, levando em consideração a regra de sinal. Então, vamos lá. Mais 16 vezes, que ainda é uma multiplicação, menos 4. E a gente sabe que mais vezes menos, se a multiplicação é entre sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Se é mais vezes menos ou se é menos vezes mais, o resultado é negativo. Tudo bem? 16 vezes 4, a gente já viu que é 64, o que encaixa notoriamente com o nosso resultado aqui, menos 64. Então, menos 4 elevado à terceira potência é igual a menos 64. Tudo bem? Ok? Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês que é muito importante, tá? Esse joguinho de parêntese que está acontecendo aqui, ele é totalmente importante, tá? E ele serve como pegadinha para muitas questões. Então, permita-me usar um exemplo aqui para vocês, tá? Vê só. Eu vou minimizar aqui a apresentação rapidinho e vou vir aqui para o meu quadro auxiliar, tá? Porque ele tem mais espaço e tudo mais. Então, vê só. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Aqui, a gente vai trabalhar aquela regrinha do parêntese. Então, naquele caso, eu tinha um expoente que era um número ímpar. Percebem que menos 4 elevado à terceira é um número ímpar. Tudo bem? Desculpa. Não. Menos 4 elevado à terceira tem um expoente ímpar, tá? Falha minha. Aqui, ó. Menos 4 elevado à terceira tem um expoente ímpar. Todo mundo consegue ver isso? Então, qual é a ideia? Sabendo disso, o que é que a gente nota? A gente viu que o resultado disso aqui é menos 64, tá? Pergunto para vocês, qual seria o resultado de menos 4 elevado ao cubo? Pausando o vídeo para responder? Não precisa, né? Tem gente que já tem o macete. Mas vejam só, aqui, ao invés de elevar menos 4, eu estou elevando quem ao cubo? Somente o 4. O menos, ele é como se ele fizesse parte da equação, mas ele não está sendo levado em consideração na hora de multiplicar. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui, ó, menos, abre parêntese, 4 vezes 4 vezes 4. Então, eu vou ter menos 64. O resultado é o mesmo, sim, mas isso só acontece porque o nosso expoente, que está aqui em cima, o 3, ele é um número ímpar. Se eu tivesse um expoente par, os resultados seriam diferentes. Vamos lá provar? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer menos, vamos lá, 2 elevado à quarta potência, com o menos 2 entre parênteses, e menos 2 elevado à quarta potência. Professor, não é a mesma coisa? Não. Certo? Vou provar que, mesmo eles sendo visualmente bem parecidos, matematicamente falando, eles não são a mesma coisa, tá? Então, ó, aqui a gente vai fazer aquele mesmo processo que ele faz, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? E agora, qual é a ideia? Regra de sinal.
a gente pode fazer primeiro a multiplicação dos números e depois a regrinha de sinal. Ou pode fazer o contrário, ou pode fazer os dois ao mesmo tempo. Depende do quão bem você desenrola essas coisas, tá? Eu vou fazer pelo método que eu estou ensinando para vocês. Vamos fazer parte a parte. Primeiro vamos fazer os sinais, tá? Eu sei que aqui negativo por negativo vai ficar positivo. O resultado desse sinal aqui vai ter que operar com o próximo, né? Positivo com negativo fica negativo. E agora, para fechar, negativo com negativo fica positivo, que é o resultado, né? O resultado da minha operação vai ser um número positivo. Tudo bem? Ok? E agora, os refrescos, né? Multiplicação de 2 por 2 por 2 por 2. Né? Tranquilo demais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16, que é o nosso resultado final. Mais 16, certo? Aqui vai acontecer um processo semelhante, pelo menos na parte da multiplicação, né? Porque a potência ainda é parecida, mas lembrem que numericamente isso aqui não vai valer. Mas por que isso não vai valer? Porque o nosso expoente em questão é um expoente par, certo? Então o que acontece? Se eu tiver aqui menos, e aí a gente fica de fora, né? A potência a gente resolve primeiro, depois a gente aplica o sinal. Então seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a quarta a gente já viu que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Só que esse menos interfere diretamente nesse pessoal que está aqui dentro. Então a gente vai ter menos 16. Percebam que não é a mesma coisa. Como é que o senhor garante que não é a mesma coisa? Ora, se você tem R$16 e se eu devo R$16, você, consequentemente, está melhor do que eu. Isso só considerando que você tenha 16 e não deva nada mais a ninguém e que eu só deva 16, né? Certo? Então, conseguiram pegar a diferença? É isso que eu quero que vocês se liguem, tá bom? Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso materialzinho aqui. Beleza. Então, sabendo dessas ideias de regrinha de sinal, vocês não têm mais nenhum bicho de 7 cabeças para se preocupar, certo? Vou ensinar a regra definitiva e aí vocês fazem as observações de fato nos cadernos de vocês, tá? Mas por enquanto, a gente tá seguindo tranquilamente. Aqui aconteceu o que acontece sempre, né? Que é a minha câmera me traindo. Vou me jogar aqui para cima por enquanto, só para vocês conseguirem acompanhar o material aqui, tudo bem? Vamos lá. Como se lê uma potência? Pergunta tranquila, resposta tranquila. Leitura de potência é somente especial quando tivermos expoente, que é o número que está em cima, 2 ou 3. De resto, a leitura ela é padrão, padronizadíssima. Se o expoente for 2, a gente lê que a base está elevada ao quadrado, ou a potência de 2, ou a segunda potência. Eu uso muito ao quadrado, certo? Eu recomendo que vocês usem também, porque assim, por exemplo, quando a gente fala de unidade de área, a gente utiliza muito a potência de 2, e quando a gente vai ler metro, por exemplo, de área, né? A área desse terreno é de tantos metros quadrados. Prefiro que vocês se adaptem ao quadrado, porque é uma unidade que a gente vai usar bastante. Mas, se você estiver lá no fora de costume, quiser se acostumar, pode usar a segunda potência, pode usar elevado a 2, tá? Mas a preferência é que seja ao quadrado, porque futuramente, quando a gente estiver entrando em geometria, a gente vai estar estudando área e a gente vai precisar que vocês estejam com o quadrado na ponta da língua. Tudo bem? Se o expoente for 3, lembre que a base está elevada ao cubo. Mesma dica. Cubo, potência de 3 ou terceira potência. Preferencialmente, cubo, certo? Porque quando a gente for estudar volume, a gente vai trabalhar com medidas cúbicas. E aí, sabendo disso, a gente opta pelo quê? Pelo cubo, tá bem? Vamos lá. Para um expoente n qualquer, que seja ele 0, menos 1, menos 2, 7, 39, a gente lê que a base está elevada à enésima potência. Ou seja, por exemplo, aqui ó, no exemplo, a gente tem 3 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência. Quais são as nossas preferências? A gente prefere aqui que seja 3 ao quadrado,
ou aqui 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Aqui a gente só se esqueceu, né? Poxa, eu esqueci como é que chama. Tô com dúvida entre quadrado e cubo. 3 elevado à segunda potência. Tá? Mas, se você lembra, 3 elevado ao quadrado ou 3 ao quadrado. Tudo bem? Nessa segunda opção aqui, 5 elevado ao cubo. Toda vez eu clico sem querer. Desculpa, gente. Foi mal aí, editor. Foi mal. Então, 5 elevado ao cubo ou 5 ao cubo, certo? Também vale 5 elevado à terceira potência, mas volto a dizer para vocês, só em caso de Alzheimer e esquecimentos. Tudo bem? Para os demais, 7 elevado à nona, ou 5 elevado à quinta, ou 4 elevado à sétima, certo? Sem estresse nenhum. Pode ser só até o nona? Pode, certo? Porque é leitura. Não tem problema. Na hora da escrita, vai ter que ter a potênciazinha lá. Tudo bem? Beleza? Sem estresse. Vamos lá. Passamos de leitura. Posso voltar aqui para o meu lugarzinho realocado. Vamos lá. E agora? O que a gente tem que se ligar? Casos particulares, certo? Esses casos particulares são os casos que antecedem as propriedades e eles são importantes porque, sabendo desses casos, eles são importantes porque, sabendo desses casos particulares, a gente já pode trabalhar alguns outros conceitos de propriedades. Por exemplo, existem alguns casos particulares que existem para deixar as nossas contas mais fáceis, certo? Cientes disso, a gente segue na mesma pisadinha de vamos aprender isso aqui e depois a gente se adapta às coisas novas. Tudo bem? Expoente unitário é uma nomenclatura bonita só para quando o expoente for 1, sem bicho de 7 cabeças, tá? Quando o número for elevado a 1, o resultado vai ser sempre ele mesmo, independente do número, tá? Beleza? Sem estresse, não é isso? Quando o expoente for 0, qualquer número elevado a 0 tem como resultado 1. Tudo bem? Qualquer número, certo? O 0 elevado a 0, na matemática, é uma coisa que a gente considera como indeterminação. Mas, por via das dúvidas, quando vocês verem qualquer número elevado a 0, a gente leva essa regra à tona, tá? Então, 0 elevado a 0 também vai ser 1. Beleza? Para os demais, 0. Mas se a gente estiver falando matematicamente, principalmente para vocês que estão a nível de Enem, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Tá bom? Ok? Massa. Se o expoente for negativo, lembram quando a gente estava falando de inverso, elemento inverso nas propriedades? Então, esse expoente negativo, esse que está aparecendo na telinha de vocês aqui, ó, aqui, ele é o que a gente chama de inverso, tá? O que significa inverso, professor? É um inverso multiplicativo, tá? Então, ele só existe para números, obviamente, racionais. Sempre que eu tiver um número e multiplicar ele pelo inverso, o resultado dele vai ser 1. Ah, professor, como assim? Sempre que vocês tiverem x... Desculpa aqui, escrevi errado. Meu Deus, ficou muito feio. Então, vamos lá. Sempre que vocês tiverem x elevado a menos 1 multiplicado por x, o resultado disso aqui vai ser 1. Como é que eu provo isso para vocês? Escrevendo ele da forminha, né, que a gente vê bonitinha. A gente ainda não viu operações com frações, mas a gente vai ver. E aí vocês vão se ligar que o que acontece é o seguinte. Vocês sabem que x a menos 1 é a mesma coisa que está aqui para vocês, ó. É 1 sobre x. Quando eu multiplico isso por x, eu vou ter o quê? Multiplicação de, tecnicamente, duas frações. A gente viu isso em conjunto dos números racionais. Todo número pode ser escrito na forma de fração, certo? Ok? Cientes disso, o que a gente faz agora? A gente opera essa coisinha, né?
Para quem ainda não viu, mas espero que vá ver, nossa aula de frações vai estar lá fresquinha para vocês. Multiplicação de fração é simples. Você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Quem está em cima vezes quem está em cima, quem está embaixo vezes quem está embaixo. Ok? Então, vai ser x sobre x. Ora, uma fração que indica o quê? Que eu tenho um número x dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo tem resultado 1, certo? Então, provado para vocês que esse x é menos 1 aqui é o nosso inverso aditivo. E quando um expoente for negativo, você pode deixar ele positivo. Perceba que aqui embaixo, ó, quando ele trocou, eu tenho 1 sobre x elevado a 1. Ele ficou com o expoente positivo, certo? Ok? Tranquilo? E o expoente fracionário, ele é uma garantia de que a potenciação e a operação de radiciação são inversas, certo? Ou seja, eu posso sair de uma potência e ir para uma raiz? Posso. Posso sair de uma raiz e ir para uma potência? Posso. Basta que eu aplique esta propriedade, pessoal. Então, isso é importante para vocês lembrarem, tá? Então, quem tiver a mania de anotar, anote isso aí, que o expoente fracionário é a dica, né? Para relembrar que potência e raiz são operações inversas, ok? Então, vamos lá. Sinais da potência. A gente viu alguns casos aqui, né? Por exemplo, e aí a gente se liga que os resultados finais, eles alteram, tá bom? Mas aqui eu estou considerando que os sinais, eles são dependentes do expoente, tá? Então, percebam que quando o expoente é par, a minha potência, ela é sempre positiva. O que é que isso quer dizer, professor? Que se eu tiver aqui, por exemplo, ó, menos 2 elevado à quarta, esse resultado vai ser sempre positivo. Não importa o que vem depois, é só isso que eu quero provar, tá? Beleza? Então, se eu tivesse outro exemplo aqui, 3 elevado ao quadrado, isso aqui seria positivo também, tá? Ok? Beleza? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um expoente ímpar, menos 3 elevado à quinta potência, o resultado disso aí seria negativo. Se eu tivesse 7 elevado à sétima potência, o resultado disso também seria positivo, tudo bem? Porque o expoente, quando ele é ímpar, a potência do resultado sempre vai ter o mesmo sinal da minha base, tá bem? Quando o meu expoente ele é par, é sempre positivo, sempre. A regra é clara e isso vale, nem precisa chamar o VAR para ver isso, tá? A regra é clara, a gente define isso como um fato. Tentem resolver qualquer potência de expoente, de expoente par na calculadora de vocês. Ótimo, óbvio que vocês têm que usar os sinaizinhos de parênteses para poder, os sinais de associação, que são os parênteses, para poder fazer essas contas, tá? Porque se vocês fizerem, por exemplo, em algumas calculadoras, aquele exemplo que eu coloquei lá para vocês, do menos 2 elevado à quarta, sem ser menos 2 elevado à quarta, percebam que tem uma pausa, são coisas diferentes. A gente viu que são coisas diferentes, tá bem? Beleza? Propriedades. Vamos lá. Isso aqui é o que, de certa forma, ajuda muita gente, mas também confunde muita gente. Tudo bem? Olha só. Sempre que eu tiver multiplicação de potência de mesma base, então percebam, ó, a base aqui é a mesma, né? X e x. Os expoentes podem ser quaisquer, tá? Não precisa de muito anauê nisso aqui, é sempre tipo, regra clara, sem estresse. Sempre que a gente tem a multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, somos expoentes. Ah, professor, um exemplo. Vamos lá. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui seria 2 elevado a 3 mais 2, que é 2 elevado à quinta. Professor, como é que o senhor prova isso? Vamos lá. Quanto é 2 elevado ao cubo, pessoal? É 8, certo? E quanto é 2 elevado ao quadrado? É 4. E quanto é 8 vezes 4? 4 vezes 8 dá 32, certo? Ok? Se vocês fizerem 2 elevado à quinta, vocês vão estar fazendo lá aquela operaçãozinha que a gente viu, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Uma coisa que serve muito para ajudar a gente nesse prosseguimento é o seguinte, é que a gente sabe que 2 elevado à quarta
vale 16. Então, para eu descobrir o resultado disso aí, basta que eu faça 16 vezes 2, tudo bem? 16 vezes 2 dá, ora, 32. Então, 2 elevado à quinta também é igual a 32, certo? A propriedade, ela serve para enxugar a sua escrita. Percebam que aqui, ao invés de escrever duas potências, eu escrevi apenas uma, ok? E não alterei o meu resultado, que, de fato, na matemática, infelizmente, é a coisa mais importante, mas fica muito mais legal quando você aprende o processo, tudo bem? Vamos lá? Seguindo essa ideia, a divisão de potências de mesma base é uma coisa muito parecida, não é? A diferença é que se a multiplicação e divisão são operações inversas, nas nossas propriedades, quando a gente for dar prosseguimento a isso, as operações que a gente vai usar vão ser as operações inversas. Então, se na divisão, na multiplicação de potência de mesma base, eu repeti a base e somei os expoentes, na divisão eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Tudo bem? Então, a regra é semelhante. Então, ó, percebam que aqui ele está escrevendo isso na forma de fração. Pessoal, se tivesse escrito 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado ao quadrado dessa forma, sem ser na forma de fração, eu aplicaria a mesma regra? Sim, pessoal, porque a divisão ela é a mesma, independente da forma como você a escreva, certo? Então, se eu quisesse escrever com esse sinalzinho aqui, também seria a mesma coisa. E se eu quisesse escrever na forma de fração, também seria a mesma coisa. O pessoal prefere escrever na forma de fração porque, de certa forma, facilita uma coisa que a gente vai ver, que é chamada de lei do corte, tá? Então, essa lei do corte é uma coisa que a gente, de matemática, usa, porque não é uma lei, certo? Mas ela é uma coisa que facilita a nossa vida. E a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando fraçõezinhos, tudo bem? Vamos lá, seguindo a mesma regra, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado é 2 elevado a 3 menos 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é o próprio 2, né, pessoal? Se a gente fosse fazer as continhas de praxe, como a gente está acostumado a fazer, a gente teria 2 elevado ao cubo, que é 8, dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4, e a gente sabe que 8 dividido por 4 dá 2, e percebam que o nosso resultado é o mesmo, certo? Então eu vou estar sempre me esforçando para provar o máximo disso aqui para vocês com continhas básicas, óbvio, certo? Mas, se vocês se ligarem direitinho, a gente vai ver que isso vale para contas muito grandes. Tudo bem? Beleza? Dando prosseguimento, a próxima propriedade, ela fala de uma potência de potência. Aqui, se a gente tiver uma potência de potência, eu vou estar falando de quê? Um número que está elevado a outro número, e essa potência está elevado a um outro expoente. Tudo bem? Então eu tenho aqui, né? X elevado a m elevado a n é a mesma coisa do produto, né? Então a gente repete a base e multiplica os expoentes. Tudo bem? Então, aqui a ideia é muito parecida. Se você tiver, vou utilizar os mesmos exemplos porque eles são mais tranquilos de se fazer, tá? Mas eu espero que vocês peguem a ideia mesmo assim. Pessoal, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, isso aqui elevado ao cubo. Tudo bem? Beleza? Sem estresse, né? Vamos lá. A propriedade nos diz que a gente pode multiplicar esses fatores. Então, eu teria o quê? 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 6, né? 2 elevado à sexta potência. Tudo bem? Beleza? Cientes disso, o que é que a gente precisa saber agora? Vamos provar, né? A gente sabe que 2 elevado à sexta é 2 elevado à quinta vezes 2, que é um processo que ele continua seguindo, né? A gente sabe quanto é 2 elevado à quinta, que a gente viu nas questões anteriores, nos exemplos anteriores. A gente sabe que 2 elevado à quinta dá 32. 32 vezes 2 dá 64. Então, 2 elevado à sexta, 64. Tudo bem? Cientes disso, a gente vem para cá e tenta resolver isso aqui sem utilizar a propriedade. Ó, a gente sabe que 2 elevado ao quadrado é 4, e agora a gente tem 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Ora,
Eu tenho 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Percebam que cheguei na mesma solução, tá? Agora, observação. OBS, tá? Para vocês se ligarem. 2 elevado a 2, que está elevado à terceira, é diferente de 2 elevado a 2 à terceira, tá? Percebam que aqui, nesse casinho que eu coloquei para vocês, eu tenho uma potência, que o expoente é uma potência, certo? Aqui eu estou elevando, no nosso primeiro caso, a nossa potência a um novo expoente, tá? Tem uma diferença entre um expoente, que é uma potência, e elevar uma potência a um expoente novo, tá? E aqui é gritante para vocês, porque vocês sabem que aqui eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 elevado a sexta, mas aqui, nesse caso, eu vou ter 2 elevado a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, 2 elevado a 6 é diferente de 2 elevado a 8, tá? Ficou meio cortado aqui, eu vou reduzir um pouquinho minha tela para vocês enxergarem, tá? Mas eu espero que vocês tenham pegado essa ideia, tudo bem? Tenham cuidado nisso aqui, tá? Então eu vou até mudar a cor aqui na hora de riscar, ó. Botar um azulzinho. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou voltar minha tela para o padrão que era. E aqui eu vou passar o nosso slide. Tudo bem? Potência de produto, sem nenhum problema, tá? Qual é a ideia da potência do produto? A potência de produto, ela segue a propriedade que a gente trabalhou lá quando a gente estava falando de propriedades. Então, a gente fala aqui, perceba que a palavra-chave é distribuímos. Então, distribuímos o expoente em cada um dos termos. Funciona, ora, como uma propriedade distributiva. Então, eu vou ter um produto de números diferentes. Vou colocar aqui 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Percebam que, pela propriedade, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Cientes disso, a gente também poderia resolver o quê? O produto aqui de dentro, né? 3 vezes 5 dá 15, 15 elevado ao quadrado, né? A gente sabe que 3 elevado ao quadrado aqui dá 9 e 5 elevado ao quadrado dá 25. E quanto seria 9 vezes 25? Se você não tem costume, tudo bem, vá lá e faça a continha, né? 25 vezes 9. Aqui vai dar o quê? 5, 4, 45, né? 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Então, 225. Mas para quem já está acostumado com potência, sabe que 15 ao quadrado também é 225, certo? Então, percebam que a propriedade vale, portanto, o resultado é o mesmo, ou o resultado é o mesmo, portanto, a propriedade vale, certo? Então, potência de produto, tudo bem, né? A gente aplica a propriedade distributiva e vê que isso aí tem uma validade. Vocês é quem sabe. Percebam que o que eu estou falando aqui é que todas essas propriedades estão aparecendo para vocês através de uma igualdade. Então, tanto vocês podem fazer a ida quanto a volta. Você poderia ter, por exemplo, isso aqui e poderia voltar para isso, certo? Sem problema nenhum, tá? Tudo bem? Então, potência do quociente segue a mesma ideia da propriedade de potência do produto. É que aqui a gente vai distribuir o expoente para cada um dos elementos, tanto no numerador quanto no denominador. Sabendo disso, a gente teria 2 sobre 3 elevado ao quadrado, e aí a gente ficaria com 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, que dá o quê? 4 sobre 9. Só que percebam que isso aqui é 2 vezes 3, desculpa, 2 terços, vezes 2 terços. Quando você faz a multiplicação de fração, você faz numerador por numerador, denominador por denominador, tá? E aí você vai ficar com 4 sobre 9 e, coincidentemente, temos o mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Então, para fechar,
potência de base 10, certo? É a última propriedade que nos resta e, na minha concepção, é uma das mais tranquilas para vocês lembrarem. A potência de base 10, sempre que você tiver o 10 na base, o que vai dizer para você a quantidade de zeros que vai ter nesse resultado é o seu expoente. Percebam que, se vocês olharem aqui, ó, nos exemplos, a gente vai ter que 10 elevado a zero não tem zero. Então, ele tem 0 zeros. Tudo bem? No 10 elevado a 1, ele tem 1 zero. É exatamente o que diz no expoente dele. Aqui, no 10 elevado a 2 tem 2 zeros, no 10 elevado a 3 tem 3 zeros, certo? Então, se liguem nesse padrão. E preciso que vocês se adaptem a isso aqui, tá? Porque, por exemplo, 10 elevado a sétima seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí conta aqui, ó, e separa que você tem 10 milhões. Tudo bem? Ah, professor, e se o expoente fosse negativo? Ótima pergunta. Ainda não entramos em potências de base 10, que no caso, desculpa, ainda não entramos em notação científica, certo? Mas quando a gente entrar em notação científica, vocês vão entender quando for o expoente negativo e ainda também não entramos em números decimais. Porém, vocês já devem ter um conhecimento prévio sobre isso. E aí, o que eu quero que vocês se liguem? É que sempre que o expoente for negativo, ao invés de a gente acrescentar zeros, a gente está andando com a vírgula, né, para a direita, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. Então, se eu tivesse, por exemplo, 10 elevado a menos 3, eu teria o quê? Pegaria aqui a minha vírgula, certo? No 10. Opa, desculpa, aqui eu errei, vou rasurar um pouquinho, mas eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o meu 10 e vou andar 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai ficar aqui e os espaços que eu tenho eu vou acrescentar de zeros. Então, 10 elevado a menos 3 seria o quê? 0,01, tá? A gente vai entender melhor isso lá pra frente, mas eu espero muito que vocês tenham entendido a ideia disso agora, tá? Para quem já viu o número decimal, quem está adaptado a isso, pegou a ideia. E a gente vai trabalhar isso melhor em notação científica, tá? Mas, fora isso, estamos bem. Tudo bem? Então, pessoal, para concluir, de fato, eu tenho algumas questões no tocante de potenciação, tá? Eu tenho, se eu não me engano, são 2 questõezinhas, tá? Uma do Enem, tá aí para vocês. E aí, ela tem um contexto um pouco maior, mas eu cortei, adaptei para a gente poder ler a questão um pouco mais rápido, sem contexto, tá? A tecla A, que tá aí para vocês, é esse botãozinho aqui, ó. Eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora, que está ali, que ele digitou, 8. E a tecla B extrai a raiz cúbica do número apresentado no visor. A pessoa digitou o número 8 na calculadora e em seguida apertou o quê? 3 vezes a tecla A. E depois, uma vez a tecla B. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora é... Pessoal, o que eu quero que vocês saquem, tá? Lá, ele colocou pra gente o número 8. Tudo bem? Depois, o que foi que ele fez? Apertou 3 vezes a tecla A. A tecla A, ela eleva ao quadrado. Então, vamos lá. Ele apertou uma vez, ele elevou isso aqui ao quadrado. Apertou outra vez, ele pegou o que tinha lá na calculadora e elevou ao quadrado de novo. E apertou a outra vez, pegou o que tinha lá na calculadora e elevou ao quadrado mais uma vez, certo? E depois ele tirou a raiz cúbica disso. Então, o que eu quero que vocês se liguem? É que agora a gente tem uma propriedade aplicável. Aqui a gente tem potência de potência de potência, e aí a gente tem uma multiplicação. Ou seja, a gente vai ter a raiz cúbica de 8 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Certo? É uma questão do Enem. Parece ser fácil, mas se você não interpretar direito, você perde. Tudo bem? Mas aí você tem que se ligar. Ó, ele apertou 3 vezes a tecla A. Então, ele pegou essa coisinha e elevou ao quadrado sucessivamente. Ele pegou o número que estava lá, 8, elevou ao quadrado. Isso já mudou completamente a sua conta. Ele está lá elevado ao quadrado. Você pega esse 8 elevado ao quadrado e eleva ao quadrado mais uma vez. Então, você não está somando, não é? Porque você não tem um produto de potência de mesma base. Você está elevando uma potência a um outro expoente. Ou seja, a nossa propriedade de potência de potência.
certo? Ou seja, nosso gabarito, de uma forma muito gritante, seria 8 elevado ao quadrado, que no caso, dentro de uma raiz cúbica, gabarito letra B. Tranquilo. Enem PPL 2021, certo? Recentezinho, para mim, não sei para vocês, né? Depende de quando vocês estão vendo isso. Mas vamos continuar aqui. Uma questão de universidade também, o FRGS, né, do Rio Grande do Sul. E aí, o que é que eu quero que vocês se liguem? Por qual potência de 10 deve ser multiplicado esse número que está aparecendo aí na telinha para vocês, esse carinha aqui, tá? Para que ele seja igual a 10. Percebam que a gente tem o que aqui? O x de multiplicação, ou seja, produto de potência de mesma base. Cientes disso, a gente faz o quê? Dá prosseguimento, né? Como é que a gente faz esse processo? A gente vai ter, vou usar bastante espaço do quadro aqui agora, tá? Ó, 10 elevado a menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3. Porque temos 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 3, certo? Como é que ficaria esse resultado final? A gente está somando números que têm o mesmo sinal. Soma de números com sinais iguais, a gente faz o quê? Soma os valores e repete o sinal. Então, a gente vai ter menos 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Tudo bem? E ele quer que faça o quê? Para que esse produto seja igual a 10. Então, a gente tem que multiplicar esse cara por alguém para que isso aqui dê 10. Percebam que eu quero que o resultado seja 10. Então, se eu fizer, por exemplo, por qualquer um desses 3 resultados aqui, eu vou ficar com o expoente negativo, tá? Então, eu não vou conseguir chegar no meu 10. Eu vou chegar em 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, tá? Mas eu não chego no que eu quero. Aqui em 10 a 12, eu zero o meu expoente. Ou seja, se eu fizesse 10 a 12 vezes 10 a menos 12, eu teria o quê? 12 menos 12, que daria 0. 10 elevado a 0, a gente sabe que dá 1. Então, não é o 10 que a gente quer aqui na questão, tá? Então, só sobrou pra gente o 10 a 13. Por quê? Lembram da propriedade? Repete a base, soma os expoentes. Então, eu teria 10 a menos 12 mais 13. Cientes disso, o que a gente faz? Sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior valor. Então, de resultado, a gente teria 10 elevado a 1, que, convenhamos, é 10. Então, a letra E é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Então, para a aula de potenciação, nós encerramos o tópico, certo? Nessa aula de agora. Depois desses 2 exercíciozinhos tranquilos, trabalhamos algumas propriedades, certo? Principalmente esse tipo de propriedade que cai bastante em universidade, que é bastante cobrado, certo? E, assim, com relação à potenciação, tudo tranquilo. Se tiverem dúvidas, falem com a gente, certo? E com relação a exercícios, no final do curso, ou a cada uma quantidade específica de aulas, a gente vai colocando algumas questões que são referentes a assuntos passados. Então, eu espero que vocês estejam cientes disso e a gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje. E até uma próxima, pessoal.